Saudações aos amigos do Culturalog. Muito boa tarde, muito bem-vindos ao canal para quem não conhece, para quem conhece já. Hoje a gente tem os 40 anos de lançamento de Killers do Iron Maiden. Esse aqui que foi o meu primeiro disco do Iron Maiden. Não é nenhuma dessas duas cópias que eu tenho, porque esses são dois remasters, esse aqui de 98 e esse de 2015. Mas na época o meu pai me deu esse disco. Assim, o meu pai, ele gosta de bossa nova, samba, jazz, então ele detesta rock. Ele não fazia nenhuma ideia do que era Iron Maiden. Mas eu sempre gostei de filmes de terror, então, né, ele viu essa capa aqui, monstruosa, e pensou, talvez meu filho goste disso aqui. E a minha paixão pelo Iron Maiden, então, a partir de 94 ou 95, que foi quando ele me deu esse álbum, surgiu. E eu passei a colecionar os discos, apesar de gostar mais das capas do que da música, quando eu era criança. Mas enfim, esse vídeo não é muito sobre a minha história com Iron Maiden, mas mais sobre a história, né, desse disco, um pouco antes, um pouco depois e durante as gravações dele. Esse é o segundo disco do Iron Maiden. O primeiro é o homônimo, né, Iron Maiden. Aqui a capa meio mudada, né, em 98, nos primeiros remasters. Aqui a capa original. Se você der uma olhada nos integrantes que estão nesse disco, apenas 2 deles ficaram na formação, digamos, clássica do disco, que é o Steve Harris, o baixista da banda, o líder da banda, e o guitarrista Dave Murray. O resto acabou saindo nos anos seguintes, que seria Paul Di'Anno, vocalista, Dennis Stratton, o guitarrista, e o Clive Burr, que era o baterista. Esses 3, nos próximos anos, acabaram saindo da banda. O primeiro desses a sair foi o Dennis Stratton. E por que ele saiu? Uma coisa que é importante saber sobre o Iron Maiden é que eles têm 2 líderes. Um é o Steve Harris, o baixista, da parte musical, e o empresário, Rod Smallwood. Eles são os 2 donos do Iron Maiden, inclusive donos da marca. E aqui eu vou ler um trechinho da biografia autorizada, né, do Iron Maiden, Run to the Hills, publicada aqui no Brasil. Para quem tiver interessado, essa biografia ela é meio insossa, como a maioria das biografias autorizadas, mas o negócio é que, assim, o Iron Maiden, ele não tem uma história muito interessante. Por quê? Porque eles nunca foram dados a loucuras, e quando eram dados a loucuras, o Steve mandava fora da banda, né? Ele tinha uma política muito parecida com o Frank Zappa, né? Que era tido como um louco, mas na verdade a postura dele era: faz o que tu quiser na tua vida particular, mas no momento em que isso passar a afetar o teu desempenho no palco, o teu desempenho profissional, tu tá fora. E era assim que acontecia com o Steve. Então, é um livro, assim, basicamente de trabalho, né? Contando dos trabalhos, das conquistas. Normalmente as biografias autorizadas, elas cortam, assim, a parte ruim do negócio, mas tem poucas partes ruins, assim, poucos podres na carreira do Iron Maiden, justamente por ser uma banda trabalhadora. Mas enfim, deixa eu ler um trechinho aqui. O Steve falando sobre essa saída do Dennis Stratton. Havia certa resistência em relação a Dennis desde o começo, mas o conflito só ficou claro na turnê com o Kiss. Isso foi a turnê em 80 ou 81 na Europa. Eles conseguiram abrir os shows do Kiss. E, inclusive, tem uma história antológica contada aqui que o Gene Simmons, né, aquele da língua do Kiss, ele pediu uma camiseta do Iron Maiden, sendo que o Gene Simmons, ele nunca usa camisetas de outra banda, mas ele sabia que o Iron Maiden era uma banda que estava ali e que realmente ia crescer. Então ele falou, nesse caso, eu posso usar. Ele pediu e usou a camiseta, né? O Kiss foi muito amigável com eles. Continuando aqui, o que o Steve estava falando. Não tinha a ver com ele tocando, mas com sua personalidade. No início a gente se dava muito bem, mas para ser honesto, o Rod
o empresário, nunca se afeiçoou a ele de fato. Rod enxergou logo de cara que Dennis não era o cara certo. Não disse isso com todas as letras, apenas que não tinha certeza, que talvez não fosse a melhor escolha para ser o segundo guitarrista da banda. Mas teve outro agravante, é que ele, nessa turnê com o Kiss, por exemplo, ele ficou muito mais com o pessoal do Kiss do que com o pessoal do Iron Maiden. Não tinha a química, né? E outra coisa que usavam contra ele era o fato de ele ficar ouvindo coisas como Eagles, assim, umas coisas bem fora do mundo do metal durante as turnês. Então dava aquela sensação de, pô, esse cara não é um de nós. E quem entrou no lugar dele foi o Adrian Smith. Ele tocava numa banda que se chamava Urchin, mas nessa época o Urchin estava meio que morrendo já. Eles já queriam o Adrian antes, né? Mas o Urchin ainda estava na ativa, então não era o momento de chamar. Agora que o Dennis estava meio mais para lá do que para cá, esse era o momento e ele aceitou. Eles fizeram assim uma tentativa de fogo com ele, fazendo algumas apresentações ao vivo antes da gravação do segundo disco. E uma dessas gravações está disponível nesse ótimo DVD que é o Early Days. Para quem quer saber do início da banda, é um DVD duplo e tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa, inclusive esse concerto no Rainbow. São 30 minutos em 1980. Foi o primeiro show deles filmado, né, inteiro, com o Adrian Smith, certo? Isso antes da gravação do Killers. Outro cara que entrou pro time do Iron Maiden e ele só foi sair em 92, lembrando, isso aqui é 80, 81, né? Foi o Martin Birch, que inclusive morreu no dia 9 de agosto de 2020. Ele foi o produtor. Ele já havia trabalhado antes, seja como engenheiro de som ou como produtor, pro Fleetwood Mac, pro Deep Purple, pro Rainbow, do Dio, né, e do Ritchie Blackmore, que era do Deep Purple, pro Whitesnake, pro Blue Oyster Cult e pro Wishbone Ash, uma das primeiras bandas que fizeram o som da guitarra dupla, duas guitarras tocando a mesma coisa, mas em oitavas diferentes. Isso é uma coisa que foi muito característica do heavy metal britânico, né, do New Wave of British Heavy Metal, da nova onda do metal britânico. E isso tem seu início nessa banda, Wishbone Ash. E também são os únicos discos que eu tenho do Martin Birch fora do Iron Maiden, esses dois do Black Sabbath com o Ronnie James Dio, o Heaven and Hell e o Mob Rules, discos maravilhosos que hoje em dia, talvez por eu ter escutado tanto a fase com Ozzy, são os meus favoritos do Sabbath. Mas enfim, eles já queriam o Martin Birch no primeiro álbum, mas eles ficaram meio sem jeito, assim, esse cara vai se perguntar assim, quem são esses novatos, né, tentando trabalhar comigo, eu sou um produtor tão conhecido. Então eles esperaram um pouquinho, mas quando eles viram assim que o produtor do primeiro disco, o Will Maloney, estava fora, e todos os produtores com quem eles tinham trabalhado também estavam meio fora de questão. Então eles pediram para o Martin Birch, o Martin Birch aceitou. E a proposta dele em estúdio foi, até para não dar muito atrito, foi assim, vocês tocam como se fosse ao vivo, beleza? E a gente faz alguns overdubs depois, pra gente ter essa energia do ao vivo, da banda ao vivo, que era uma banda excelente ao vivo, e depois a gente coloca umas coisas em cima, né? Algumas coisas que precisar arrumar, a gente coloca depois. Isso é o que se chama de overdub. É quando você regrava alguma parte ou coloca uma parte em cima, né? Uma guitarra a mais, uma linha ali que precisa, né? Isso é um overdub. A maior parte do repertório já tinha sido composta antes mesmo do primeiro disco. As únicas exceções são Prodigal Son, é o mais próximo de uma baladinha que tem aqui, é a única canção que tem uma parte em violão, e Murders in the Rue Morgue, que é baseada de leve numa historinha do Edgar Allan Poe.
Outra curiosidade, o Martin Birch, ele foi convidado depois desse trabalho com o Iron Maiden a produzir o Metallica, por exemplo, mas ele recusou. E lendo aqui do Run to the Hills, ele fala o seguinte do Metallica: essa foi outra banda incrivelmente influenciada pelo Maiden e pelo Deep Purple. Acho que em outra ocasião eu teria adorado trabalhar com ela, mas estava colocando tanta energia nos álbuns do Maiden que pensei, se for começar a tentar construir outra banda da mesma forma, eu ficarei completamente esgotado e não poderei dar 100%. Por isso, recusei. E de fato, depois de trabalhar com Iron Maiden, o Martin Birch não trabalhou com outras bandas de metal. Ele ouviu no Iron Maiden o que ele achava que era o futuro da música pesada. E até a sua aposentadoria, ele investiu todas as fichas, todas as suas energias no trabalho com o Maiden. É bem único isso, né? Você tem um produtor seu, um cara que se dedica ao seu trabalho. E o empresário do Iron Maiden é outro, né? Que é só o Iron Maiden que ele empresaria. Não é algo tão comum assim no mundo da música. E é por essas e outras razões que o Maiden é o que é hoje. Eu falo assim que todo mundo tem uma camiseta do Iron Maiden. Você pode achar que não tem, mas se você fuçar o seu armário, tem uma camiseta lá. Mesmo que você não conheça a música, você conhece a imagem. E quem conhece a música, assim, tem fãs fervorosos, né? Uma adoração. É quase uma religião. Então a gente chega ao Killers, né? E o que a gente tem nesse disco? A gente tem 10 faixas, ok? Pelo menos no disco original. A gente tem tracklists um pouquinho diferentes dependendo do país. Por exemplo, a Austrália recebeu Women in Uniform, que foi um single, um compacto, né, que apareceu entre a gravação do primeiro e a gravação do segundo. Foi um cover de uma banda australiana chamada Skyhooks. Foi o único momento em que o Iron Maiden meio que cedeu às pressões da gravadora. A gravadora queria um single naquele momento, mas eles meio que não tinham nada muito adequado para lançar naquele momento. Então a gravadora sugeriu essa canção que tinha feito sucesso lá na Austrália, mas não tinha feito sucesso no Reino Unido. Então pro Iron Maiden fazer um cover. Eles não gostaram muito do resultado. Nunca mais que o Iron Maiden obedeceu ordem de gravadora. Ele é o único disco que tem 2 canções instrumentais. A primeira é The Ides of March, que é a abertura. Essa expressão, né, Ides of March, os idos de março, é uma expressão romana. Pelo que eu pesquisei, os idos de março acho que cai dia 15 de março. Março era considerado o mês em que o ano começava, que as pessoas assumiam poder, né, na política. Era o mês em que Roma ia para a guerra. Daí o nome Março, né, que vem da figura mitológica de Marte, deus da guerra. E também foi o dia quando Júlio César foi assassinado com 23 facadas. Eu lembro que quando eu ganhei esse disco e eu ouvi essa introdução, eu achei muito misteriosa. E é curioso citar aqui algo que vocês talvez não tenham notado, mas que aparece nesse livro aqui, O Number of the Beast, do Stefan Juras. Eu não sei, ele é croata, meu croata não está em dia. A Estética Torta está lançando vários livros dele aqui no Brasil. Eles lançaram esse aqui e o Somewhere in Time, ou seja, o Stefan Juras tem um livro para maioria dos discos do Iron Maiden. Às vezes é meio viajado, ok? Eu não vou dizer que os livros são obras-primas, porque eles não são, mas se você quiser ir a fundo na discografia, inclusive dar uma pirada nas próprias capas, né, que são importantes, são muito importantes pro trabalho do Maiden, né, essa coisa da imagem, vale a pena dar uma lida. Eles, se você manja de inglês, esses livros estão distribuídos gratuitamente no maidencroatia.com, ok? Você consegue encontrar esses e-books legalmente gratuitos. Ou, se você não manja, você pode comprar as versões que a Estética Torta tem lançado aqui no Brasil. Mas enfim, eu não sei se vocês tocaram nisso, né? Mas as capas dos
compactos e dos 2 primeiros discos do Iron Maiden, tem o Ed, esse mascote, ele tá nas ruas de Londres, nas ruas sujas ali. Era basicamente onde o Iron Maiden ainda era conhecido, ou majoritariamente conhecido, né? Era em Londres, era nas ruas, nos pubs, né? Ainda não era uma banda, né? Nem de perto como a gente tem hoje, uma banda global. E quando eu ouvia a introdução, Ides of March, e eu olhava para essa capa, eu ficava pensando, nossa, por que será que o Ed matou essa pessoa, né, que tá segurando ele aqui, né, por debaixo? O que será que aconteceu? E aí eu ouvi aquela canção meio tan, dan. Eu como criança, né, pô, deve ter sido uma baita história. Eu não sabia inglês, então tudo que vinha a mim era musical, apenas. A gente segue com Wrathchild, que é uma faixa muito Paul Di'Anno. O Paul Di'Anno, inclusive, é uma história muito triste, porque ele sempre foi uma pessoa muito da loucura. Por isso que esse é o último disco dele com a banda, né? Ele só gravou esses 2. Porque ele era um cara da loucura, ele não era um cara assim de ter essa postura profissional de não beber, não se drogar, estar pronto pro show na hora tal, que era a postura que era exigida de um membro do Iron Maiden. Por isso que ele foi mandado embora, por questão de droga, por questão de falta de disciplina, né, e bebida. E o Wrathchild, que é essa segunda canção, inclusive é a mais famosa desse disco e a única que é tocada de vez em quando. E é uma música muito Paul Di'Anno pra mim, essa coisa do filho meio rebelde, tipo Running Free do primeiro disco, né? Essa coisa do filho rebelde procurando o pai, eu não vou me conformar, isso aí. Eu não vou entrar em todas as faixas, ok? Dessas 10 faixas, todas elas foram compostas pelo Steve Harris apenas, com exceção de Killers, que tem a letra do Paul Di'Anno. O disco saiu, algumas reviews foram ruins, outras reviews foram boas, meio dividido, mas ele chegou à posição 12 na Inglaterra, a posição 74 nos Estados Unidos. Você vê, aquela coisa que eu falo, sucesso nos Estados Unidos é uma coisa por si só, né? Você só pode ser considerado um artista de sucesso no mundo quando você faz sucesso nos Estados Unidos, e ainda não era chegada a vez deles. A melhor posição deles foi na Suécia, que foi a posição 11. Né? Lá nos países escandinavos, o metal ele é bem mais aceito, bem mais mainstream, que se fala, do que em outros países. Os discos de metal de nomes grandes, tipo o próprio Iron Maiden, sempre chegam à posição 1 na Finlândia e na Suécia. Né? É realmente algo da cultura popular. Inclusive, em 2012, quando foram relançados os discos em vinil, reentrou nas paradas da Suécia, o Killers, em posição 44. Mas você vê, em 2012, ele passa 8 semanas nas paradas de mais vendidos do Reino Unido, e eles tinham uma turnê enorme programada, né? Eles realmente estavam tentando se firmar e ganhar mais espaço, e você faz isso fazendo turnê, indo para lugares diferentes, né? As pessoas vão te ouvir e dá uma chance para ti. O disco Killers, ele teve 2 compactos. Um deles foi Twilight Zone, é o nome daquela série Além da Imaginação, que chegou na posição 31 de compactos no Reino Unido. Não é muito impressionante, mas foi a posição mais alta até então de single do Iron Maiden. E Purgatory, que chegou na posição 52. Esse primeiro single teve como lado B Wrathchild, uma versão ao vivo de Wrathchild, que é a faixa mais importante desse disco. Mas o que é importante lembrar é que, ao contrário assim de um álbum mais pop, os fãs de heavy metal eles compram os discos. Então não faz tanto sentido assim, a não ser se for uma canção de apelo mais popular, você lançar um compacto com a canção que já está no disco, porque os fãs já têm aquele disco. Então, se fosse para ter o caso, né, de repetir uma música do disco, coloca no lado B, ou num lado A duplo, como foi o caso de Twilight Zone. Mas essa canção, ela está disponível na versão remasterizada de 98 e estava disponível na versão dos Estados Unidos, do
disco Killers. A versão australiana ainda ganhou a Women in Uniform, que foi aquele single que eu falei que foi lançado um pouquinho antes, aquele cover da banda australiana. No ano de 1990, quando o Iron Maiden fez 10 anos de estrada, eles relançaram todos os compactos em CD para comemorar esses 10 anos de carreira. E nessa ocasião, o Twilight Zone chegou na posição 10. E o Purgatory, que ficou bem mal, né, na posição 52, na época do lançamento, chegou na posição 5, quando teve esse relançamento em 1990. Uma história curiosa do Purgatory, que eu conheci graças novamente a esse livro do Stefan Juras, era que o artista Derek Riggs tinha feito uma capa para o single Purgatory, Purgatório, né? E o Stefan Juras explora muito isso nesse livro, que o Iron Maiden ele já estava, pela figura do Rod e do Steve, já estava olhando para o futuro e estava namorando um outro vocalista. Porque eles estavam vendo que o Paul Di'Anno, apesar de atender muito bem as expectativas desse Iron Maiden inicial, um pouco mais punk, um pouco mais yeah, né? Ele não ia atender o que eles tinham preparados para a banda no futuro. Eles queriam quebrar o mercado americano, eles queriam ter um som um pouco mais parecido com as outras bandas, e isso necessitava de um vocalista que tivesse assim um alcance mais alto, né? Aqueles gritos que são conhecidos de vocalistas como o Rob Halford, do Judas Priest, né? Que eles encontraram no Bruce Dickinson, que era o Bruce de uma banda chamada Samson. Inclusive, a primeira faixa, né, o Ides of March, do Killers, é uma cópia da canção do Samson chamada Thunderburst. Conexõezinhas, né? Mas enfim, não só eles estavam visando isso para o futuro, essa troca de vocalista, mas eles também estavam visando uma troca de lugar pro Ed, que até então, como eu disse, só estava circulando nas ruas de Londres. Dessa vez, o Ed ia pro inferno. E a capa que o Derek Riggs fez para Purgatory foi a capa que saiu no Number of the Beast. Mas só que quando o Rod, o empresário, viu essa capa, ele, cara, isso aqui é maravilhoso, isso não pode ser uma capa de um compacto, isso tem que ser a capa do disco. Guarda essa aí pra mim, que essa é a capa do disco que vem, beleza? Faz outra pro compacto. E ele teve que fazer rapidinho uma capa pro compacto, e foi esse close-up do diabo, né? Uma capa meio chocante, né? É um diabo inspirado no Salvador Dalí, segundo o Derek Riggs. O Derek não gostou muito dessa capa, porque ela foi feita muito às pressas. E a capa do Number of the Beast também foi feita bem às pressas, na verdade. Ele queria fazer uns detalhes a mais, até tem um espaço, se você notar. Esse espacinho aqui, ó, ele planejava pintar a asa desse demoninho aqui, tá vendo? Mas não deu tempo. Então foi lançada meio assim. Se você tem a edição original desse disco aqui, você vai ver que ela é uma capa bem mais azulada. Não era o jeito que ele queria que fosse. Pela tecnologia de impressão da época, acabou saindo assim. Mas desde os remasterizados em 98, adquiriu essa coloração preta. Então Iron Maiden, né, com esse Purgatory, com esse single, eles já estavam apontando para o que seria o disco seguinte, que aí sim seria o disco que os quebraria, né, e levaria eles para um grau de estrelato muito maior do que eles tinham até então. Inclusive se utilizando dessa temática do demônio, né, porque os caras não tem nada de satanista, né, mas eles queriam, e isso de novo o Stefan Juras fala no livro, eles queriam pegar esse carrinho, porque tinha esse pânico satanista nos anos 80, né, e até nos anos 90, para vender uns discos a mais, e funcionou. Então vamos falar do resultado do Killers nas paradas. Ele ganhou disco de platina no Canadá,
vendendo 100 mil cópias. E ouro em vários lugares. Você vê que o platina no Canadá é bem menos cópias do que o ouro na França, né? Tem ouro, platina e diamante. Eu sei que nos Estados Unidos esses valores eram: ouro nos Estados Unidos são 500 mil cópias, platina são 1 milhão de cópias e diamantes são 10 milhões de cópias. Esses eram valores, né, quando ainda se vendia bastante disco físico nos Estados Unidos. Esses valores abaixaram bastante. Eu acho que no Brasil o disco de platina são 100 mil cópias. Os dados que a gente tem são ouro no Reino Unido, 100 mil cópias, ouro nos Estados Unidos, 500 mil cópias, ouro na Suécia, 50 mil cópias, país pequenininho, ouro na Alemanha, 250 mil, e na França, 200 mil cópias. É um disco considerado um clássico, meu primeiro disco do Iron Maiden, e hoje está aqui comemorando 40 anos de existência. Antes do Paul Di'Anno ser mandado embora, eles planejavam a turnê com 126 shows. E eu acho que essa turnê terminou no Japão. Esse Iron Maiden com o Paul Di'Anno, ele era muito forte no Japão. Então, eles lançaram isso aqui, que é um EP ao vivo da turnê do Killers. Essa é a versão nacional, né? Saiu aqui no Brasil na época. E se eu não me engano, gente, vocês podem me corrigir aqui, mas eu não sei se isso saiu legalmente em CD. Eu tenho as minhas dúvidas. E o resto é história, né? Porque o Bruce, ele se tornou cara do Iron Maiden. Mas de forma alguma tiro o mérito desses dois primeiros discos do Iron Maiden, que eu gosto demais. Principalmente o primeiro. Qual é a minha avaliação do Killers? Eu estava ouvindo esse disco ontem e é curioso que eu acho ele um dos meus álbuns menos preferidos do Iron Maiden, mas as faixas todas são pelo menos bem boas. Então é uma coisa assim que eu acho que ele não amalgama muito. E se eu não me engano, é um dos discos menos preferidos do Steve Harris também, né? Avaliando o seu próprio trabalho. Mas é considerado um clássico, ok? E você, se gosta do estilo, deveria ouvir, beleza? É isso aí, gente. Agradeço muito a quem viu até aqui. E se vocês quiserem, vocês podem me seguir no Instagram, onde eu posto diariamente coisas que eu tenho ouvido, coisas que eu tenho lido ou coisas que eu tenho assistido. Aí eu faço umas análises menorzinhas, ok? E espero que seja do agrado de vocês. Se vocês gostaram, vocês podem dar um like. Se gostaram bastante, se inscrevam no canal, beleza? Muito obrigado e um abraço para vocês todos. Tchau, tchau.